Amados, nós vamos fazer uma pequena introdução no estudo do livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Aqui, uma parte da minha coleção bíblica, como por exemplo, este livro aqui, Novo Comentário Bíblico. Então é muita coisa para a gente poder estudar concernente à palavra de Deus. Alguns livros bons que eu tenho aqui, como esse livro, esses aqui, algumas coletâneas bíblicas. A Faculdade Gospel. Então temos alguns aqui, Escatologia com Abílio Santana. São 14 DVDs dos cursos. Então, meus queridos, a gente tem por obrigação de dedicar alguns ensinamentos da palavra de Deus, algumas Bíblias, alguns livros que nós temos aí, umas apostilas, como a apostila de Daniel, Enciclopédia Popular Profecias da Bíblia, fora as outras apostilas. São muitos livros para poder buscar o ensinamento, os estudos. Queridos, é algo que precisamos entender, precisamos buscar de Deus um conhecimento. Então nunca é demais estudar um pouco da palavra de Deus. Eu tenho aqui alguns livros, algumas enciclopédias muito boas. Eu tenho uma enciclopédia virtual, muito gratificante pelos conhecimentos que elas trazem. Amados, então que vamos estudar o livro de 1 Coríntios, ao capítulo 9. Paulo abre mão dos seus direitos, no capítulo 9, versículo 1 ao 27. Então Paulo, no final do capítulo 8, Paulo diz que com satisfação iria desistir de comer carne, se isso pudesse evitar que um crente mais fraco se escandalizasse. Ou que o segue nesses capítulos é a defesa que ele faz do seu apostolado e da sua liberdade de exercer ou não os seus direitos como um crente que é livre em Cristo. No capítulo 9, do versículo 1 ao 2, Paulo mostra, ao defender o seu apostolado, Paulo estabelece a sua autoridade
perante alguns em Corinto, que estavam em dúvida sobre se deveriam lhe dar ouvidos ou não. No capítulo 9, versículo 3, é o que corresponde às decisões das pessoas. Assim, Paulo apresenta as suas credenciais como um apóstolo em grego. A quarta questão são retóricas, e elas esperam uma resposta afirmativa. Somente um pequeno grupo de crentes era apóstolo, a fim de ter a autoridade de um apóstolo. A pessoa deveria apresentar 3 evidências básicas. O que Paulo mostra. Primeiro, ter recebido a tarefa diretamente de Jesus Cristo, na presença da testemunha ou confirmada por outros. Para se qualificar como um verdadeiro apóstolo, a pessoa deveria ter visto o Senhor Jesus pessoalmente depois da sua ressurreição. Para Paulo, isso aconteceu em Atos capítulo 9, versículo 3 ao versos 18. Veja também 1 Coríntios capítulo 15, versos 8. E a segunda capacidade que ele pode afirmar é de realizar sinais de prodígio e outros atos poderosos para confirmar a sua mensagem. No livro de Atos, podemos identificar no capítulo 3, versículo 9 ao 12, e 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A pessoa tinha que demonstrar verdadeiramente uma confirmação de milagres e prodígios que ela conseguiria fazer para ser um apóstolo verdadeiro de Cristo. A terceira prova de um ministério bem-sucedido seria a questão lá em Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 17. Tais credenciais torna mais convincente a divergência que ela traz nessa carta. O texto em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, defende o apostolado de Paulo com maiores detalhes. Exemplos no capítulo 9, do versículo 3 ao 4, no início de sua carta, Paulo censurou os coríntios por causa das suas facções e da sua lealdade zelosa, exagerada e diferente de pregadores. Então, no capítulo 3, do versos 1 ao 22, aparentemente aqueles que não eram leais a Paulo havia questionado as suas autoridades. Parece que a razão desse questionamento é que Paulo não estava aproveitando dos direitos conferidos aos apóstolos. No mundo grego-romano da sua época, existia evidentemente uma série de questões sobre como os missionários, mestres, viajantes ou filósofos deveriam se manter. Eles podiam cobrar taxas, mendigar, trabalhar ou aceitar donativos dos seus patrocinadores. Em Filipos, vemos que Paulo havia aceitado a ajuda de Lídia, lá em Atos capítulo 16, versículo 15. Mas, desde essa ocasião, já havia abandonado essa prática. Essa questão surgiu porque os outros líderes da igreja continuavam a receber ajuda. Talvez Paulo não estivesse recebendo auxílio porque as suas condições de apóstolo ainda estivessem sendo questionadas. No entanto, ele afirmava seu direito de receber o tal suporte do qual havia desistido voluntariamente para não levantar suspeitas sobre o evangelho. Então, no capítulo 9, eu acho que verso 5, a frase, se não me falha a memória, é: não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã como também os demais apóstolos. O que significa que as pessoas podiam viajar junto com eles e com o suporte financeiro da igreja. Outros membros da igreja que eram considerados apóstolos tinham esposa e que havia passado a crer em Jesus. E os irmãos do Senhor, referindo-se
ao meio-irmão de Jesus não havia inicialmente crido nele. Lá em João, capítulo 7, versículo, acho que 3 e 5, se não me falha a memória, eu acho que deve ser isso mesmo, João capítulo 7, versículo 3, verso 5, enfim, mas passaram a crer depois da ressurreição e alcançaram a posição de líderes da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 1, versos 14 mostra, e Tiago também, um dos irmãos do Senhor, por exemplo, abriu o caminho para um acordo no concílio de Jerusalém. Lá em Atos 15, escreveu a carta que tem o seu nome, Pedro ou Cefas, como alguns dizem. Foi o preeminente apóstolo da igreja primitiva. O nome de sua esposa não é mencionada em lugar algum, mas o Evangelho registra uma ocasião em que Jesus curou sua sogra. Mateus capítulo, acho que 8. Depois você dá uma conferida aí. Mateus capítulo 8, deve ser lá por versos 13, 14 e 15. E também Marcos, ou é capítulo 1 ou é capítulo 2. E o versículo é 30. Lucas também mostra a parte dessa cura no capítulo 4, versos 38. E continuaremos aqui no livro de Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, onde fala a respeito de Barnabé, que havia acompanhado Paulo em uma das suas primeiras viagens missionárias, em Atos capítulo 13, versículo 1 e 14, 28. Ele também era considerado apóstolo. E lá em Atos capítulo 14, versículo 3, 4 e eu acho que o 14 e 15. Isso pode significar que Paulo e Barnabé eram os únicos apóstolos que tinham o hábito de trabalhar para ganhar a vida quando viajava para propagar o Evangelho. No capítulo 4, versículo 12, Atos dos Apóstolos 18, capítulo 18, versos 2 e 3. Como esses dois homens haviam se recusado a receber dinheiro da igreja, algumas pessoas estavam comentando que eles não eram apóstolos. Veja os versículos do capítulo 9, versículo 3 e 4. Essas pessoas questionavam se que Paulo tinha a mesma autoridade dos outros apóstolos e assim desprezava por trabalhar com as mãos. Paulo afirmava que ele e Barnabé tinham a mesma autoridade dos apóstolos, mas preferiram não tirar vantagem daquilo a quem tinha direito. Lá no capítulo 9, do versículo 8 e 10 de Coríntios, o argumento de Paulo sustentava a autoridade das Escrituras. A lei de Moisés estabelece em Deuteronômio, capítulo 25 ao 4, então capítulo 25, versos 4. Não atarás a boca do boi que trilha o grão. Então podemos ver essas questões lá em Deuteronômio. Na antiguidade, muitas vezes os grãos eram debulhados, colocado os feixes sobre uma superfície, vamos dizer, um contexto dura, para que os bois arrastassem para lá e para cá alguma coisa pesada sobre eles. A lei dizia que os bois tinham o direito de comer um pouco dos grãos enquanto trabalhava. Assim, então, nós podemos observar que lá em Deuteronômio fala a respeito de uma lei, o qual o trabalhador tinha o direito do seu salário, tinha o direito de comer daquilo que se plantava, tinha o direito de colher e comer também. Não havia assim, um tempo sido feito para proteger os bois, não tinha lei sobre essas coisas, mas o dono tinha que dar daquele alimento para o seu animal, para proteger. Para ilustrar um argumento, o povo de Deus deveria cuidar dos seus animais, permitindo que os bois comessem enquanto trabalhava, mas isso também se aplicava às pessoas, assim como os empregados da lavoura, que era
dos campos e debulhava os grãos, esperam participar da colheita. Os trabalhadores cristãos devem ser sustentados por aqueles a quem eles servem. É como nos dias de hoje. Levantamos cedo, prestamos nosso serviço, as nossas mãos de obra para algumas empresas, para algumas casas de família, algo assim. Então temos em troca ali uma parte do nosso trabalho, receberemos um salário, mas tem firmas que oferecem o alimento ali sem que haja necessidade alguma de carregarmos a nossa famosa marmita ou lanche, né? No capítulo 9, no versículo 11 e 12, aqueles que semeavam as coisas espirituais em Corinto não estavam exagerando ao desejar suporte dos crentes. Em Coríntios, então acrescenta, Paulo, como estava ajudando os outros, certamente aqueles que originalmente havia trazido o evangelho tinham um direito ainda maior de receber ajuda. Paulo e seus cooperadores não tinham exigido nenhuma ajuda, mas havia trabalhado para ganhar o seu sustento. E se representarem algum tipo de peso para a igreja, Paulo não tinha a obrigação de trabalhar dessa maneira, mas ele preferiu suportar tudo para não colocar impedimento algum ao evangelho de Cristo. Aqui não podemos enxergar que ele suportou o cansaço de trabalhar em duas funções para que um pagão que perguntasse sobre o cristianismo ficasse desencorajado por causas das suas obrigações financeiras representada pela ajuda a um missionário. E Paulo, no capítulo 9, versículo 3 de 1 Coríntios aí, Paulo deu mais dois exemplos do seu direito de receber ajuda. Em toda parte estava entendido que aqueles que exerciam funções sagradas, como servir no templo ou no altar, estava trabalhando e por essa razão retirava o seu sustento do trabalho. Eles não precisavam procurar em outro lugar como parte do seu pagamento. O sacerdote do templo recebia uma porção das ofertas sobre as formas de alimento. Veja Números, capítulo 18, versículo 8 ao 24, 25, por aí. Isso também aconteceria nos tempos pagãos, né? Então o que vemos aqui é a defesa de Paulo sobre o seu apostolado. É o que podemos entender nos dias de hoje, que a igreja, quando arrecada os seus dízimos, as suas ofertas, ela leva o sustento para os demais, os pastores, os missionários, os obreiros. Algumas igrejas por aí, enfim, pagam os seus obreiros, algumas não pagam, mas Deus dá a graça de suprir as necessidades de cada um. No capítulo 9 ainda, no versículo 14, a explicação de Paulo para que os ministros de Deus deveriam ser mantidos pelas igrejas. Foi dada como uma ordem de Deus. As igrejas têm a obrigação de honrar os que anunciam o evangelho, possibilitando que vivem do evangelho. Aqueles que servem entre os crentes devem ser mantidos pelos que se beneficiam do seu ministério. A ordem que Paulo fala é a ordem de que Deus permitia que os missionários, viajantes e ministros locais se dedicassem inteiramente à propagação do evangelho, o crescimento da igreja, sem ter que se preocupar com alguma forma de ganhar dinheiro. No versos 15, as igrejas tinham a obrigação de manter os ministros de Deus, e os ministros tinham o direito de esperar essa ajuda, mas Paulo nunca usou nenhum desses direitos. Em Corinto, por pensar que se assim fizesse estaria prejudicando a propagação do evangelho naquela cidade, Paulo então havia realmente aceitado a doação de algumas igrejas, como a igreja de Filipos. Veja Filipenses capítulo 4, 14 e 19. Entretanto, ele deve ter achado que receber qualquer doação de Coríntios iria levar alguns a pensar que ele visava o dinheiro, não as almas.
Portanto, ele voluntariamente desistiu dos seus direitos de apóstolo e se apresentou em acrescentar algo que não estava escrevendo, mas tudo isso com a esperança de que agora em Corinto fosse começar a lhe dar alguma ajuda. Na verdade, Paulo queria que soubesse que ele continuaria a pregar sem esperar nenhuma recompensa da parte deles. Aí no verso 16, Paulo deve ter se gloriado dos seus desejos de servir gratuitamente os crentes em Corinto, mas ele não podia se gloriar de prestar esse serviço. Ele sentia-se impelido a pregar a essa compulsão. Não significava qualquer desgosto com o seu dever. Vê Romanos, o que diz Romanos capítulo, me falha a memória, gente, capítulo 1, capítulo 1, versos 15 e 11, capítulo 11, versos 13 e 15 e 16, Gálatas 1, 15 e 16. Antes, isso significava que, como um servo que serve a um amado do Senhor, Paulo servia fielmente ao seu Senhor, desempenhando fielmente as tarefas que recebeu de Deus. Veja Atos, capítulo 9, 15 e 16. Então, nós como cristãos que presta serviço não para a igreja, mas sim para a obra de Deus, devemos ter confiança que Deus vai suprir as necessidades. No ponto que nós temos algumas coisas que muitos, ao descobrir que é obreiro, muitos agora querem ter o seu sustento, querem ter o seu salário. E Paulo também fala que todo obreiro é digno do seu salário, mas em contrapartida, a questão da palavra de Deus, a obra de Deus, ela é feita com dedicação, amor, carinho. Muitos às vezes querem ter o lucro, mas não querem ter o amor, não querem ter aquela paciência de esperar que de Deus ele pode enviar recursos. No verso 17, Paulo entendia que a vocação recebida de Deus era uma confiança sagrada, portanto ele podia servir gratuitamente a Deus como apóstolo, sem esperar nenhum pagamento ou prêmio. Então, embora devesse receber algum sustento, como está dizendo, os seus acusadores, ele entendia que não merecia ser pago pelo elevado trabalho que havia sido confiado. Quanto a isso, ele achava que não tinha outra escolha a não ser servir os crentes sem nenhuma ajuda financeira. Então podemos ver que Paulo, enfim, ele não era um homem orgulhoso, um homem que, vamos dizer, que tinha na sua mente ali um poder aquisitivo de dizer que queria as coisas só para ele. Então nós podemos observar que Paulo ele tinha um amor muito grande e tinha confiança daquilo que estava se fazendo, não com avareza, mas com amor e dedicação ao povo de Corinto. Aí no versos 18, Paulo foi realmente pago pela santificação que sentia ao pregar o Evangelho de Cristo. Sem causar qualquer despesas alguma, o pagamento que o apóstolo recebeu foi a santificação por ser capaz de mostrar a sinceridade do seu amor e de seus cuidados por aqueles crentes de Corinto. Então vamos ver os objetivos de Paulo aí, no versículo 19 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Os objetivos de Paulo era glorificar a Deus e levar as pessoas a Cristo. Dessa forma, ele manteve-se alheio de qualquer posição filosófica ou compromisso material que pudesse desviá-lo desses objetivos.
enquanto se preparava rigorosamente para alcançá-los, para o apóstolo Paulo, tanto a liberdade quanto a disciplina eram ferramentas importantes que deveria ser utilizada no serviço de quem? Da igreja? Não, no serviço de Deus. Então o que Paulo mostra é que ele tem um caráter de levar as pessoas, ele tem um objetivo maior de mostrar às pessoas o caminho mais próximo de Cristo, o caminho mais próximo de Deus. No versículo 29, vemos que Paulo, ele nunca prometeu as doutrinas das Escrituras, ele nunca mudou a palavra de Deus a fim de torná-la mais compreensível. Agora, as pessoas de qualquer lugar, ele nunca foi contra as leis de Deus ou da sua consciência. Entretanto, naqueles assuntos que não transgrediam qualquer princípio divino, Paulo agora estava disposto a se fazer como seus ouvintes, a fim de levá-los a Cristo. 3 grupos são mencionados neste versículo: judeus, gentios e aqueles que tinham uma consciência fraca. Então Paulo, ao falar com os judeus, Paulo agora ajustava a sua vida às práticas daqueles que seguiam as leis judaicas, que não estivesse mais sujeito a essas leis, por causa da sua liberdade em Cristo. Então, lá em Atos, no capítulo 16, versículo 3, e Atos 18, versículo 18, 21 e 20 e 26. Entretanto, se Paulo tivesse entrado em uma sinagoga judaica para pregar, insultando as suas leis e mostrando desrespeito pelos seus costumes, por causa da sua liberdade em Cristo, o que aconteceria? Ele teria ofendido a mesma pessoa a quem tinha procurado para falar a respeito de Cristo. Porém, ao se adaptar a elas, ajustando-se aos seus regulamentos e às suas restrições, Paulo agora havia sido um fariseu. Ele conquistou a audiência para poder levar a Cristo. Agora Paulo tinha todo cuidado para que nunca transgredir nenhum mandamento de Deus. Nas suas tentativas de servir os seus ouvintes, ele nunca admitiu que esses regulamentos precisavam ser obedecidos para que as pessoas se tornassem crentes, mas se ajustava à lei para que fosse, a ajudar os judeus. Ele foi aquela pessoa, ajustou um pouco mais na lei, com mais clareza, para poder fazer o quê? Ajudar os judeus a aproximarem de Cristo. Essa era uma conduta difícil de ser desempenhada, pois a epístola aos Gálatas registra um momento em que Paulo chegou a censurar Pedro por agir como um judeu quando estava entre os gentios. Veja Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21, quando Paulo faz uma repreensão a Pedro por agir de tal forma. No versículo 21, da mesma maneira como Paulo se ajustava aos judeus, ele também se ajustava aos gentios, aqueles que estão sem lei. Paulo lidava com os gentios no seu próprio ambiente adequando-se para que eles, da melhor forma possível. Isso não quer dizer que o apóstolo tivesse abandonado todas as suas limitações e que estivesse vivendo como um pagão, na esperança de conquistar os pagãos. Para Cristo, como ele mesmo explicou, não estava abandonando a lei, as leis de Deus. Paulo está explicando que não seria necessariamente largar as leis de Deus para poder trazer às pessoas o conhecimento de quem era Cristo.
Então, aqui nós podemos, não estando sem a lei para com Deus, né? Então é onde podemos observar aí do que Paulo fala no versículo 21. Então, que não estando sem a lei para com Deus, Paulo vivia de acordo com a lei de Deus e da sua consciência, mas não colocava restrições indevidas ao se dirigir aos gentios, ao contrário de alguns falsos mestres daquela época chamada de judaizantes. Eles não obrigavam os gentios a obedecer às suas leis judaicas, a fim de se tornarem crentes. Veja Atos capítulo 15, versos 21, capítulo 15 de Atos, versículo do 1 ao 21. Ali nós podemos ver mas uma questão de transmitir uma mensagem, como se diz, não tem uma palavra adequada, mas transmitir uma mensagem que iria ganhar os que estavam sem lei. Então Paulo aí mostra aí em Atos, a respeito do capítulo 15, versos 1 ao 21, a respeito dessa mensagem que iria ganhar os que estavam sem lei. Veja, por exemplo, lá em Atos 17, versículo 1, 34. Mas aqui em tratando no livro de Coríntios, Paulo mostra agora a respeito, lá no versos 22 e 23, a palavra fracos. Aí no 22 e 23, quando ele se refere com a palavra fracos, refere-se àqueles que tinham uma consciência fraca ou um assunto que foi discutido no capítulo 8. Nesse capítulo, Paulo havia explicado que os crentes que eram livres em Cristo deveriam deixar de lado certas liberdades na presença de outros crentes que tivessem uma consciência mais sensível, obedecendo o quê? As suas próprias convicções. Paulo dizia que se fazia como fraco para ganhar os fortes, né? Ou dizer, se fazendo de tolo para ganhar o tolo. O significado que havia deixado de lado a sua liberdade e que durante algum tempo ele tinha vivido severas limitações a fim de poder levá-los a Cristo, os fracos, já que eram crentes, mas precisava crescer e atingir um entendimento mais profundo da sua liberdade em Cristo. Paulo fez isso delicadamente, tornando-se igual ao que, vamos dizer, o que ele era anteriormente. A fim de conquistar a sua atenção, ele preferiu agir assim para ser igual a todos. E quando Paulo tentou igualar a todos os judeus, gentios e os que tinham consciência fraca, aí no versículo 20 e 22 do capítulo 9 de 1 Coríntios, a fim de que alguns pudessem ser salvos, Paulo nunca comprometeu a verdade do Evangelho, a lei de Deus ou a sua própria consciência em outros casos. Entretanto, o que ele agora estava disposto a todos os sacrifícios para se colocar na mesma posição em que eles estavam. Ele tinha um grande objetivo: propagar o Evangelho de Cristo. A vida de Paulo foi dedicada a levar o Evangelho ao mundo dos incrédulos. No versículo 24 e 25, uma exortação que Paulo ele propõe, uma exortação bem descrita nos versículos anteriores, em que ele pede os crentes para desistir dos seus direitos e pensarem primeiro nos outros, dedicando-se totalmente ao objetivo de levar os outros a Cristo. Ele convoca os cristãos a negarem-se a si mesmos, enquanto guardavam uma recompensa futura. Onde Paulo diz ali, né, no capítulo, me parece que 11, ele fala, né, examina-se o homem a si mesmo. Paulo, então, ele comprova
e essas atitudes a uma corrida, retratando os jogos antigos, os Jogos Olímpicos. Naquele tempo ali já estava sendo praticado na época de Paulo, ocupando o segundo lugar, um prestígio logo atrás dos Jogos Olímpicos. Os jogos que eram celebrados a cada 2 anos em Corinto. Os atletas vinham de todas as partes da Grécia. Os vencedores recebiam honrarias mais elevadas para participar dos jogos, especialmente se tornaram vitoriosos. Os atletas daquela época precisavam praticar um rigoroso autocontrole. Geralmente, 10 meses antes dos jogos, que acontecia ali, os atletas participantes obstinavam de alguns prazeres mais comuns. Cada um deles exibia os maiores esforços durante a competição, deixando tudo de lado a fim de conquistar o prêmio. E Paulo chega a dizer aos crentes que eles deveriam se tornar como esses atletas, mas a base de sem precisar correr um contra o outro, de forma que apenas um fosse vitorioso. Em vez disso, ele queria que todos os crentes corressem para alcançar uma coroa incorruptível. Em outras palavras, para alcançar a recompensa do reino de Deus, cada crente deve exibir o mesmo tipo de esforços que um atleta exibe para ganhar simplesmente uma coroa de ouro. Os crentes, portanto, devem estar dispostos a praticar o autocontrole com o objetivo de levar os outros a Cristo, porque estão correndo em direção ao prêmio, um prêmio eterno. Ele já havia vencido a corrida e o prêmio não dependia agora de como eles iam correr, mas como o prêmio já estava assegurado, eles deviam viver à base de Deus, com o mesmo objetivo e entusiasmo dos antigos corredores dos jogos. Então Paulo, agora no capítulo 9, versículo 26 ao 27, Paulo não só pregava a mensagem do Evangelho e encorajava os crentes a alta disciplina, a abnegação, como também praticava o que pregava. Então era uma forma de expressar o Evangelho. Aquilo que se prega é o que tinha que se viver. Ele também tinha que viver de acordo com o Evangelho e praticar a abnegação, tal como os atletas que tinham acabado naquele tempo de descrever. Paulo não praticava o esmo da corrida, nem era como um boxeador que era seu golpe. O combate que ele tinha de combater no ar, mas mantinha os olhos fixos no seu objetivo. Correndo em direção a ele com um propósito em cada um dos seus passos. O apóstolo não permitia que alguém o desviasse desse objetivo, nem perdia tempo dedicando-se à preguiça. Mas o que ele fazia? Continuava educando e treinando o seu corpo. Paulo retratava a vida como uma batalha. Então, por ele fazer dessa forma, os crentes não devem ser preguiçosos, pois Satanás está continuamente tentando fazer com que eles tropecem. O pecado prossegue em suas lutas. A tristeza e o sofrimento são uma realidade diária. É por isso que muitas vezes, quando deparamos com crente desanimado, abatido, continuamente no pecado, no erro, nós vemos tal sofrimento. Veja Romanos capítulo 7, versículo 14 e 25. Em vez de ficarem presos ao seu corpo, os crentes devem se educar diligentemente para a sua vida cristã, a fim de estarem em forma. Quando Paulo diz que poderia ficar reprovado, ele não queria dizer que temia perder a sua salvação, mas apenas que seria desqualificado para receber a recompensa de Cristo. Essa passagem descreve o processo de amadurecimento espiritual
o período de crescimento que acontece durante a vida dos crentes na terra. Quando, vamos dizer assim, estão vivendo no mundo, não sendo do mundo, o tempo decorrido entre a aceitação de Cristo como Salvador e a morte, o único período em que pode ocorrer o crescimento em Cristo, agora é o que Paulo queria, crescer diligentemente e receber uma recompensa de Cristo em seu retorno. O apóstolo não queria ser como uma pessoa que constrói a sua vida como material inferior para ser salvo, somente como alguém que escapa através de uma parede em chamas. 3:15. Então, podemos observar aí, a respeito dessas coisas que Paulo vem mostrando, nesse livro aí de 1 Coríntios capítulo 9, as decadências do crente, mas a conquista da coroa, uma exortação que ele traz para nós nos tempos de hoje. E no capítulo 10, Paulo menciona alguns atos que, alguma humanidade, um desconforto espiritual, dizer assim, umas divergências quanto à idolatria, alguns capítulos da continuidade da argumentação de Paulo a respeito do estilo de vida dos crentes, da necessidade de umas altas disciplinas, como foi mencionado nos capítulos 8 e 9. Algumas coisas que lemos e mencionamos, os crentes de Corinto acreditavam que, como havia professado a sua fé, frequentava a igreja, participava da ceia do Senhor, podia viver como bem entendesse. Mas esse era um pensamento errado, como Paulo pretende mostrar através do exemplo que usou, qual foi tirado da história de Israel. Observamos que o capítulo 10, versículo 1, esse é um exemplo perfeito do Antigo Testamento sobre alguém que acreditava na falsa noção de poder de ser salvo. Apesar de viver uma vida sem o quê? Sem fé. O resultado de uma vida sem Deus pode ser visto naquilo que aconteceu há muito tempo. Os pais judeus, aqueles que estiveram no deserto, o livro de Êxodo contém um registro da sua milagrosa fuga da escravidão no Egito, através da intervenção de quem? De Deus. Deus deu um líder chamado Moisés, e Moisés libertou o povo mediante a palavra de quem? Dele? Não, a palavra de Deus, que foi dada a Moisés, para que Moisés falasse a Faraó, por meio dos grandes milagres, e Deus os guiou. Quando partiram do Egito, dirigindo-se à terra que Deus pretendia lhes dar, a terra prometida, a presença de Deus acompanhava sobre a forma de uma nuvem durante o dia. E o que aprendemos aqui com isso? O termo dessa palavra, a presença de Deus estava com ele. Da mesma forma é o crente, quando larga a hipocrisia do mundo, as coisas do mundo, é o que João fala, o amor daquele que está no mundo, o amor de Deus não está com ele. Mas quando a pessoa tem amor e pratica as coisas de Deus, Provérbios também diz, eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então, sabedorias de Salomão são para ajudar, amenizar a nossa vida. E quando a presença de Deus está com o crente, algo de maravilhoso acontece. Na verdade, que através de Moisés, Deus libertou aquele povo, enviou eles para uma terra prometida, e Deus colocava aquela ali durante o dia uma nuvem para cobri-los do calor, daquele deserto, e durante a noite o frio do deserto também não viesse atacar eles, que Deus enviava uma coluna de fogo. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e capítulo 3, versículo 21 ao 22,
Quando chegaram ao Mar Vermelho, Deus conduziu com segurança através das águas e o mar até a terra firme. Por que isso? É porque quando nós se tornamos crentes, largamos verdadeiramente as coisas do mundo. Então a presença de Deus agora anda com nós e nós agora temos a certeza que vamos atravessar nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades, mas atravessar sozinho? Não. Atravessar agora com quem? Com Deus, porque a presença dele em nós é real. É tanto que quando ele assopra o fôlego de vida no boneco de barro, ali podemos ver que Deus está pondo a presença dele no homem e revivendo aquilo que estava morto sem vida. Ele trouxe a vida através do seu fôlego de quê? Do Espírito. E quando Jesus partiu, ele falou que nós não ficaria órfãos, que ele enviaria sobre nós o Espírito Santo Consolador. Então o que Paulo agora está usando 4 ou 5 vezes, ele faz questão de dizer que todos os israelitas experimentaram o milagre e a proteção de Deus. No entanto, mais tarde, eles abandonaram. Muitos pensaram que o fato de estar entre o povo de Deus lhe assegurava o acesso da terra prometida. Ao contrário de que muitos vão para a igreja pensando que simpatizou com a palavra, com o pregador, com o irmão, com a irmã, arrumou uma crente para ser namorada dele, uma fiel de Deus para ser seu esposo, coisa assim. Então é o que Paulo está mostrando no livro de Coríntios, é que a fé deles, eles tinham que largar tudo, toda a abstinência da vida e proferir uma única fé no Senhor Jesus. Então eles asseguravam que quando eles entrassem naquela terra prometida ali, muitos não iam entrar, muitos não iam participar daquilo ali. Por causa de quê? Porque tem uma disciplina de abnegação, obediência a Deus. Por isso muitos foram desqualificados para entrar na terra prometida. É onde Paulo estava falando que na carreira do bom combate ali poderia o quê? Ser desqualificado. Da mesma forma que nós possamos entender, amados, nós vamos parar aqui no estudo e vamos dar prosseguimento em outra aula aí a respeito de Paulo. Mas é muito importante estudar e ter conhecimento da palavra de Deus. O que podemos tirar proveito dessas coisas o conhecer a palavra, ter certeza da nossa salvação. Eu gostaria que você refletisse um pouco a respeito de você mesmo. Como cristão, como está a sua fé? Como está a sua fé? Como você tem andado com Deus? Ou como Deus tem chegado até você? Lá em Tiago, ele fala uma palavra, me parece que capítulo 4, versículo, me parece 6, 7, ali em diante, ele fala dessa forma. Parece um termo até pesado de se usar, mas não, é bem claro, bem lógico. O que Tiago esboça ali, o que eu gosto de observar, é quando ele fala assim, alimpais as mãos pecadores, de duplo ânimo, chegai-vos a Deus e ele chegará até a vós. Resisti o diabo na fé e ele o que? Fugirá de vós. Então podemos observar os ensinamentos da Bíblia. Como anda a sua fé? Ô meu querido, se a sua fé está abalada, se você está sentindo prejudicado com alguma coisa na sua vida, volta para os caminhos do Senhor, porque ao estudarmos vamos aprender muito a respeito de Paulo, vamos aprender muito o que Paulo defendeu e estabeleceu a sua autoridade, né? Então vamos ter essa autoridade, porque Cristo já nos deu o poder para vencer o maligno, o cansaço, as desordens, né? Então vamos defender o nosso apostolado. Somos apóstolos de Cristo. Amém, pessoal? Até a próxima aula.